Com uma semana, eu conheci um americano no Tinder, e aí ele foi... caçando um homem no Tinder, você falou, vou ter que arrumar um doido. Não, mas claro. Outra coisa, eu já tava ia fazer 30 anos, já tinha batido minha cabeça no Brasil com meio mundo de namorado, e sem futuro nenhum, né? Esse lá do Rio, quando ele viu que eu passei no visto, que ele disse para mim, você não vai passar, você não tem estrutura para passar no visto. Quando eu passei no visto, ele viu. Quando eu comprei a passagem, ele viu, eu estava na academia, e ele foi lá na academia à noite com um buquê de rosas e um anel que era da avó dele, me pedindo em casamento. Nós vamos casar amanhã. Eu falei, meu amigo, não tem ninguém que me segure mais nesse país, já estou indo embora. Então, assim, eu não estou generalizando os homens brasileiros, mas os que eu encontrei era mais ou menos assim, só dá valor quando perde, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu não queria nem saber de brasileiro. As meninas lá dessa casa, lá, a dona da casa e a outra menina, elas namoravam brasileiros, ia muito pra festa brasileira, e eu não queria saber de brasileiro. Eu ia atrás dos americanos. Vou juntar o útil ao agradável, já que eu vou arrumar um macho que tenha documento. Exatamente. Não, porque eu queria realmente viver outra cultura. Eu falava assim, se eu fosse para a França, eu ia querer um francês. Se eu fosse para Noruega, eu ia querer um norueguês. Então, eu tô aqui, eu quero um americano. Brasileiro, deixa no Brasil. Enfim, aí conheci esse cara, esse brasileiro. E com uma semana ele me pediu namoro. Mito, americano. Aí me pediu namoro. Você conheceu aí eu aceitei. Ele morava em Canérica também. A cidadezinha lá perto. Você morou? Qual cidade? Bridgeport. Bem famosinha. Bridgeport. Eu morei em Danbury. Então, e ele era de... Caramba ali, nossa. Ele era de Stratford, eu acho. Stratford, não sei, não lembro direito. Bridgeport é feio. Aí... Nossa, eu conheço um monte de brasileiro lá. Desculpa, minha galerinha. Mas um lugarzinho feio. Então, lá, assim, a única coisa que eu sinto saudade de Bridgeport é que lá em toda a esquina tem um mercadinho brasileiro, uma padaria, um negócio do Brasil. Só que isso aí também a gente gasta muito dinheiro, né? Porque é mais caro as coisas. Então, o pessoal lá compra muito em mercado brasileiro e o dinheiro vai embora muito rápido com comida. Enfim. Aí ele me pediu namoro, um dia depois, a gente saiu num dia, no outro dia ele me pediu namoro. Eu aceitei. Aí todo mundo falando, tu é doida? E o teu inglês? Nada. Você não tinha inglês, você não sabia inglês? Nada, usava o Google Tradutor para tudo. Tudo. Entendi. E eu já estava aqui, né? Estava na chuva para se molhar. Eu vou chegar aqui e vou ter medo de usar o tradutor? Com certeza. Então eu abria o celular e ia em qualquer lugar, no restaurante, qualquer lugar, era assim, ó. Com o celularzinho na mão, né? E aí, todo mundo falando que eu era doida, e comecei a namorar com esse cara. Só que ele tinha um problema. Ele era alcoólatra, e eu não tinha percebido. Porque no começo, né, todo mundo... Atenção, mulheres. Esse negócio de Tinder é legal, é bacana, mas vamos lá, depois de uma certa idade, né, tanto o homem quanto a mulher, 80% das pessoas que estão ali são problemáticas, tanto o homem quanto a mulher. Não estou falando 100%, estou falando 80%. Eu conheço dezenas de mulheres brasileiras, dezenas, assim, bastante, que arrumaram namorado no Tinder, que se casaram, que hoje são abusadas mentalmente, algumas, né, fisicamente. Tem que tomar muito, muito, muito cuidado, principalmente quando os caras são ex-militares veteranos que foram para a guerra. Eles têm aquele pós, não sei como fala em português, aqueles trauma pós-guerra, eles ficam meio xaropão, outros usam drogas, álcool. Não estou falando todos, mas você tem que tomar muito, 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 muito cuidado com isso, porque tem uns americanos bem doidão, e americanas também, né? Mas me conta do teu caso, ele era alcoólatra. Eu também não aconselho o Tinder, não, para quem quer um relacionamento sério, não. Para curtir, é ótimo. Para curtir uma noite, para sair, beber, é ótimo. Agora, para relacionamento sério, também não aconselho, não. Enfim, aí, no começo, ele não demonstrava, né?
Mas aí depois eu fui percebendo, o carro dele, quando ele ia me buscar, tinha já garrafas de bebida, e aí fui percebendo que ele estava algumas vezes, né, alterado e tal. E aí eu tentei me sair disso, né? Ele bateu em E você? ele não aceitava. Não. Ah, não. Não? Não. Senão eu teria E o que ele conseguido green fazia? card. Quando ele bebia, ele agia como quando ele bebia? Ele dirigia em alta velocidade, ele furava os sinais vermelhos, né? E isso me dava medo, porque eu pensava. E ele tinha me dito, assim, depois já de bastante conversa, ele tinha me dito que já tinha sido preso várias vezes por dirigir bêbado. E aí isso me dava medo, porque se ele fosse preso, eu poderia ser deportada, ser preso, sei lá, né? Na minha cabeça vinha isso, né? Aí vou ser presa, vou ser deportada. E aí eu tentei me livrar dele algumas vezes, ele ia lá, ele jogava pedra na minha janela de madrugada. Ele dizia que ia mudar, que não sei, esse papo, né? Só que aí eu comecei a procurar outros, né? Fui deixando ele de lado, terminei e fui deixando ele de lado. E ele insistia para sair. Uma vez a gente foi no cinema e ele estava bonzinho. E a gente foi no cinema e quando chegou na sala de cinema ele estava com os bolsos assim do moletom cheio de garrafinhas assim de bebida, né? E ele começou a beber, e muito rápido ele já foi mudando, já foi demonstrando que estava ficando alcoolizado, né? E aí eu falei para ele que eu tinha que ir no banheiro. Eu comecei a ficar com medo, né? Falei pra ele que eu tinha que ir no banheiro. E nisso que eu fui no banheiro, eu chamei um Uber. Eu chamei um Uber e saí do prédio lá do cinema e fiquei num cantinho assim, bem escurinho. E aí ele saiu e eu vi ele andando feito doido para um lado para o outro, me procurando, e eu lá no escurinho assim, torcendo para ele não me ver. Aí o Uber chegou, entrei no Uber e fui embora. Aí no outro dia ele foi bater na minha porta lá. Cara, agora parando pra pensar, loucura total, né? Loucura. O cara podia tem muitas histórias. Fazer o que ele quisesse com você. Uma vez ele tentou entrar no cemitério, queria fazer sexo no cemitério, aí eu abri a porta do carro, ele estava em alta velocidade, eu abri a porta do carro, dizendo para ele que eu ia pular, né? Para ver se ele... que ele dizia que... Aí ele parou na porta do cemitério, assim, entrou um pouco com o carro, e aí eu comecei a gritar, e ele começou a rir. Acho que ele era meio psicopata, sabe? Ele gostava de ver a pessoa com medo. Fazer sexo no cemitério. Você nunca fez sexo no cemitério? Deus é mais. Coitado, deixa os mortos lá. Coitado dos mortos, né, bichinha? Então. E aí eu comecei a gritar, e aí ele começou a rir. Eu falei, eu não vou, não, tá bom, eu não vou te levar, não, tal. Mas se você quiser, eu falei, não, eu não quero. Aí, um dia ele me ligou, estava numa clínica de alcoólatras, estava internado. E falou que era para eu esperar por ele ia ficar lá 30 dias e tal. E aí, ok. Aí, do nada, ele aparece de novo e diz para mim que ele tinha AIDS. E eu, meu Senhor amado. Eu estava trabalhando, fazendo uma faxina, e ele manda mensagem me dizendo que ele tinha AIDS, e eu tinha também, e que não adiantava eu largar ele, que nós ia ficar junto para sempre, porque como é que eu ia ficar com outra pessoa, e não sei o quê. Aí eu fui caladinha na clínica lá perto e fiz os exames todos, né? Agora, e aí, graças a Deus, deu tudo. Eu imagino, aí você tá rindo agora, a gente tá rindo, mas nesse momento, você falou, gente, e agora? Minha vida, meu futuro? Eu não consegui mais continuar limpando a casa. Eu mas tava lá limpando, eu me lembro. Você tá falando, e obrigado por você compartilhar isso com a gente, porque por mais que a gente tá rindo agora, isso é muito sério e poderia sim ser verdade. Tá cheio de maníaco, inclusive é crime aqui nos Estados Unidos você ser um portador de AIDS e sair transmitindo AIDS, sair fazendo sexo sem proteção e sem avisar as pessoas que você tem AIDS. Isso é crime aqui. Mas é bem loucura. Uau! Depois você imagina, não? Não deu certo de pegar no cemitério, ele falou, vou falar que ela tem AIDS comigo agora. Uau. Quando essa do cemitério, eu ainda saía com ele, né? Ainda tava dando chances para ele. Mas aí depois eu não quis mais sair nem nada. Aí como ele viu que eu não topava mais sair de jeito nenhum, aí ele começou a ficar fazendo essas coisas, sabe? Querendo me colocar medo. Aí outra vez ele disse que eu ia ser deportada, que ele ia me denunciar porque eu estava trabalhando, que ele sabia a placa do carro da minha amiga,
ele ia ligar para a imigração e mandar me parar na estrada e para eles verem que a gente estava trabalhando, que a gente tinha um carro cheio de produtos de limpeza, essas coisas, sabe? Ele ficava me ameaçando para eu voltar para ele, porque essa altura eu não topava mais nada, sabe? De sair nem nada. E aí, tinha um cara da Califórnia que eu já conversava com o Brasil. Ai, deu tilt no telefone dela. Bem na hora, oh meu Deus. Aí voltou. Então, tinha um cara que eu tinha conhecido no outro aplicativo, e eu tinha conhecido ele quando eu estava no Brasil, e só que a gente nunca mais tinha se falado nem nada. Aí eu comecei a falar com ele de novo. Aí ele falou, vem pra cá, pra Califórnia e tal, vamos sair e tal. E eu falei, tá, eu vou. Aí mandou minha passagem e eu fui. Cheguei lá, um cara muito gente boa, uma casa assim, umas 2 ruas da praia lá, e ele tinha um filho de 15 anos, e era engenheiro espacial, um cara muito legal. Eu acordei, o menino, ele foi trabalhar, e o menino levou uma bandeja de café da manhã na cama, e eu, nossa, tratada como uma princesa e tal. Aí ele, vamos para um acampamento? Falei, vamos. E aí, eu não sabia, eu não entendia desse negócio de festa rei. Peraí, eu perdi alguma coisa. Você foi até a Califórnia? Fui. Atrás desse cara que você conheceu? Foi, ele mandou a passagem, aí eu fui. Olha como você é mais louca do que eu imaginava. Meu Deus! E se esse cara fosse outro maníaco que estivesse buscando um órgão para a mulher dele que está doente, ia cortar você no meio para arrancar alguma coisa de você? Eu admiro. Dormiu na casa. Fui para casa dele, dormi na casa dele. E aí ele falou, vamos para um acampamento e tal. E aí eu falei, vamos. Era uma festa, né? Me mostrou o ingresso inclusive era caríssimo. Acho que era 500 e poucos dólares lá. E aí é uma festa rave. Eu não sabia o que já era festa rave. Ele falou que era uma festa, um acampamento, era 3 dias de festa. Com certeza eu falei, esse americano era maconheiro. Com certeza. Garanto. Calma. Daqui é melhor. Galera, já mete o dedo no like, que isso aqui é a vida real da doida da Sônia. Aí fomos. Era assim, uma fazenda no deserto lá na Califórnia, assim, não tinha nada, né? Horas e horas dirigindo no deserto lá, enfim, chegamos lá e tinha muita gente. E a maioria era jovens, né? Aí fizemos um acampamento lá e tal. E aí eu comecei a ver nas festas à noite, todo dia tinha um show lá, né? O povo muito doido, pulando, e ninguém tava bebendo nada, né? E eu bebendo uma cerveja, mas só tinha uma cerveja ruim, uma cerveja preta lá, ruim pra cacete. E eu não conseguia, essa cerveja não descia. E aí eu dizia assim pra ele, como é que esse povo tá tudo alegre desse jeito aí? Eles estão pulando e eu não estou pulando. Se não estão com um copo na mão, eu pensava assim, eu não tô vendo ninguém bebendo cerveja. Como é que esse povo tá alegre desse jeito, pulando? Aí ele olhou pra mim assim, riu e falou, tu não sabe não. Isso tudo com tradutor, viu? Aí, você não sabe não? Eu falei, não. Aí eu pensei assim, aí eu parei um pouquinho pra pensar, aí eu me toquei. Era qual droga? Lógico. Não, aí nessa noite que ele falou isso pra mim, assim, acabou meu tesão ali na hora de dançar, de festa, de qualquer coisa, né? Eu falei pra ele, você pode ficar, porque eu fiquei com medo. Você tomou uma pílulazinha assim, que você tava pulando que nem uma galinha sem cabeça. Não, ele nunca me ofereceu, não, mas vou te contar. Qual que era a droga? Qual que era a droga? Não, eu não sei, eu vou te contar, calma. Calma. Dali naquela hora, eu falei pra ele que eu tava com sono e tal, que realmente eu não conseguia beber aquela cerveja, era muito ruim, uma cerveja de laranja, de não sei do que, ruim pra caramba. E aí eu falei pra ele, eu vou deitar, você pode ficar aí. Ele falou, não, vou te levar lá, que, né, é longe daqui e tal, que era andar um pouquinho até onde estava a nossa cabana, né? Quando chegou lá na cabana, os amigos deles estavam lá na cabana do lado, e aí ele foi e disse assim pra mim, olha, isso aqui que o pessoal usa. E aí ele me mostrou, é um comprimidinho redondo branco, eu não sei. Ele deve ter me falado o nome. Tinha uma carinha nela? Tinha uma carinha, um desenho? Eu não lembro bem, mas era bem pequenininho assim, branco. E aí, ele deve ter me falado o nome, mas como eu não sabia nada de inglês, algumas coisas eu ia ignorando, sabe? Eu já tinha entendido que era droga. Aí ele falou assim, eu usei só metade de um desses.
A Gina, eu tava morrendo de medo. Naquele momento eu fiquei morrendo de medo. Mas okay, aí. Não, para, Lê. Você tava morrendo de medo que tava todo mundo tomando o remedinho, mas você saiu de lá de Bridgeport com o cara lá na Califórnia só porque te mandou a passagem. Isso você não tinha medo, mas tinha medo que tinha o remedinho. Então, porque até então eu conversava com ele desde o Brasil, assim, só que a gente nunca tinha combinado nada. Mas ele parecia ser uma pessoa muito legal e tal, né? Então, eu não vi problema em ir, né? Mas é como eu te falei, eu tava aqui na chuva para se molhar, entendeu? Se eu não arriscasse. Aí você tomou o remedinho? Não, eu fui dormir, não, tomei nada, Deus me livre. Não dormi nada. Sacanagem. Eu fiquei com medo dele me forçar Mas eu vou te contar o resto da história, aí tu vai ficar abalado. Aí eu fiquei com medo dele me forçar, né? Aí eu fui dormir, beleza. E aí... Forçar? Forçar. Remédio. Você vai tomar agora, você vai tomar, entendi. Entendeu? Aí tá, eu peguei, fui dormir, ele voltou pra festa e tal, mas ele todo o tempo me tratando super bem, não deixava eu andar sozinha lá, porque o pessoal ficava muito doido, assim. De manhã, então, tinha gente espalhada pelo chão e tudo que era lugar, assim, sabe? Dormindo, porque o povo todo. E ele não deixava eu andar sozinha, ele teve muito cuidado comigo, ok? Só que eu tinha acabado meu encantamento por ele ali naquele momento que ele mostrou, que falou que tinha usado ali, né? Acabou meu encantamento. Aí voltamos para casa dele e acho que eu ainda fiquei lá mais uns 2 dias na casa dele. Ele continuou me tratando super bem, me levava para restaurantes ótimos, para lugares ótimos. E quando foi no dia de eu voltar para Connecticut, ele começou a fazer uma DR, sabe? Ai, você tá aqui todo esse tempo, mas eu percebi que você não gostou de mim. Eu quero saber o que foi que eu fiz de errado. E não sei o quê. Começou a fazer um drama, sabe? E eu não sabia o que... minto. Acho que uns 2 dias antes, ou um dia, sei lá, ele falou pra mim que ele era fotógrafo de ensaio sensual. Eu já joguei esse chaveco já, viu? Tô brincando. Atenção, meninos. Ô, Juan, você que tá com a cara de que não vê uma namorada faz tempo, anota essa, menino. Juan Pablo é seguidor fiel do canal Perguntas aqui. Já não namora, já tem uns 30 anos. Ele deve ter 32 agora, então acho que nunca namorou. Aí compra uma câmera mais ou menos e fala sou fotógrafo sensual. A mulher fica doida, né? Achei super legal. Aí ele foi e chegou pra mim umas 3 sacolas da Victoria's Secret. Até hoje eu ainda tenho uma bolsa que ele me deu nessas sacolas. E tinha vários lingeries e tal. E aí ele falou que queria me fotografar. E eu, topei na hora. Eu sempre quis fazer aquelas fotos sensuais, né, e tal. Topei. Aí, tá, depois que ele fez as fotos ficaram bacanas e tal. E você tem as fotos até hoje? Tenho. Mas ele também deve ter, esse que é o problema. Mas hoje eu não ligo mais, não. Se até hoje ele não jogou na internet, ele não joga mais, não. Aí, enfim. Aí ele fez as fotos e falou pra mim. Então essa daqui que você me mandou, eu posso mostrar aqui? Ou não? Te mandei nada. Doidinha. Aí vou dizer que você é do tipo que você pode fazer um monte de M que as pessoas ainda gostam de você, com esse teu jeito doido? Não sei. Tudo que a Lê tá fazendo, não faça, gente. Mas mesmo assim a gente gosta dela. Não dá nem pra dar bronca desse bichinho? Não, então, quando eu vou dar conselho hoje, eu já mostro o caminho certo pra pessoa. Tipo, eu não sou daquelas pessoas que falam assim, tem que se lascar também, porque eu me lasquei, né? Conheci gente doida e tal. Não, eu já dou as dicas, já dou os papos, tudo, olha. Quando você entrar no aplicativo, que você vê que o cara é assim, assado, corre que é golpe, sabe? Eu já ensino isso. Qualquer dia desse eu vou fazer uma consultoria amorosa online. Aí tá. Aí quando foi no dia de eu viajar, eu ajeitando minhas malas, tudo, ele começou com essa DR e tal. E aí eu me lembro que eu sentei no sofá e ele sentou do meu lado e falou, vamos conversar, não sei o que. Eu falei, tá, o que você quer? O que você quer de mim e tal? Aí ele falou assim, olha,
Lembra das fotos que eu fiz? Tá, pois é, eu sou fotógrafo de um site de acompanhantes de luxo. Chama Né? escort. Chama escort o nome. Para mim é prostituição, né? Não é prostituição, não. Pode rolar prostituição se a mulher quiser. Mas é verdade que esse cara para ir em reuniões com essas mulheres lindas. Mas ele me diz, ele me disse assim, olha, eu seleciono os caras, geralmente são idosos, geralmente são homens já viúvos, e eles só querem uma mulher para acompanhar eles à noite, para ir para cassino, para ir para não sei o quê, e eu te garanto que você vai ganhar $800 por noite. Eu peço $1.000, eu fico com 200, você fica com 800. E você foi. Aí, tá doido? Menino, me deu um frio na espinha. Você foi. Conta pra gente como foi. Não, se eu tivesse ido, eu estaria até hoje, né? Eu vou te dar uma coisa. Se eu tivesse meus 20 anos, eu acho que eu teria topado. Mas como eu já estava beirando os 30, a minha preocupação era casar, ter uma família, ter filho, sabe? Era essa a minha preocupação. Mas se eu tivesse, acho lá meus 20 anos, talvez eu teria topado, viu? Enfim, aí eu fiquei com medo. Mas eu sou assim, quando eu tento não demonstrar o meu medo para a pessoa não abusar disso, sabe? E aí eu comecei a rir. Aí eu falei para ele, sério, que legal, nossa, que legal, tá. Aí ele disse, você vai ganhar, eu te garanto, $800. Eu falei, menino, mas eu não tenho nem corpo para isso. Aí ele disse, se você é linda, veja suas fotos, não sei o que, tal, eles vão pirar quando ver seu corpo. Deixa eu fazer um teste, deixa eu colocar suas fotos no site, só para você ver os caras que vão te querer, não sei o que tal. Eu falei, não coloca. Aí eu falei, faz o seguinte, deixa eu chegar lá em Connecticut. Aí ele ainda não tinha me enviado as fotos, né? Eu falei, você me envia as fotos editadas, e aí eu te digo, depois que tiver editada, aí eu te digo para tu colocar no site, porque eu quero ver se vai ter alguma coisinha para você mexer e tal. Aí ele, tá bom, fechado. Aí ele disse assim, mas você vai voltar? Você tem que voltar para cá, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, você pode ser minha namorada, eu já namorei com uma menina que fazia isso, e a gente separava bem, esse era o lado profissional dela, e eu era namorada dela, não sei o quê. Nossa, esse gringo era doidão também, né? Aí eu falei assim pra ele, não, tudo bem, eu topei tudo ali na hora, porque eu já tava com a mala pronta pra ir embora. O meu medo era ele, assim, pegar meu passaporte e me prender ali, né? Então, assim, eu fui topando tudo pra, né, não ter discussão ali. Aí eu, não, tudo bem, eu vou lá, vou buscar minhas coisas, né, o resto das minhas coisas e volto. E ele, então, beleza, eu vou te esperar e tal. Aí me levou no aeroporto com um buquê de flores e uma frescurada doida, ok. Chegou, quando eu desci em Nova York, que eu entrei no trem para ir para Connecticut, eu saí bloqueando ele de tudo. Bloqueei o WhatsApp, bloqueei meu telefone dele, de tudo, no meu celular. Falei, Deus livre é mais.